Isaías 9 diz assim, a partir do verso 1: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse texto de Isaías é maravilhoso. Talvez o texto mais importante no Antigo Testamento, quando nós falamos sobre profecia acerca da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Quando nós olhamos então para a história do Antigo Testamento, se nós formos resumir então a história do Natal, nós ouvimos acerca do pecado do homem, da rebelião do homem contra Deus, quando o homem escolhe desobedecer a Deus, Adão e Eva, e com isso toda a raça humana que era por eles representada. E Deus então, desde os primórdios, anuncia uma mensagem à humanidade. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Essa mensagem é uma mensagem de graça. Essa mensagem é uma mensagem de paz. A história do Antigo Testamento é o desenrolar da história de Deus conduzindo esse povo ou o seu povo a experimentar a sua redenção. E no drama dessa história muita coisa acontece. Você que conhece a narrativa bíblica sabe de muitos desses detalhes. Você sabe, por exemplo, da história do Êxodo, como Deus retira o seu povo do Egito, conduz pelo deserto até a terra que ele prometeu ao seu povo. Você sabe do estabelecimento dos reis, por exemplo, e como Deus prometeu que na descendência do rei Davi, ele suscitaria o Salvador do mundo. E à medida que nós ouvimos essas histórias, ouvimos os profetas, nós então ouvimos sobre uma promessa. E essa promessa é de que Deus providenciaria a redenção para a humanidade. Isaías, então, como eu disse, capítulo 9, talvez seja o texto que traga isso com maior clareza, trazendo para nós informações belíssimas e preciosas. Entre elas, algumas que inclusive lembram aquilo que eu disse hoje pela manhã, pregando no culto das 10h30. É tão bonito perceber, irmãos, a maneira como Deus escolheu, como diz as Escrituras, as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis. A Bíblia diz que o método de Deus é diferente daquele que o homem geralmente escolhe. O homem tem um olhar que valoriza o exterior, o estereótipo, a grandeza humana. Deus, na verdade, escolheu as coisas simples. Esse texto, por exemplo, está profetizando em Isaías 9 o fato de que Jesus seria chamado de Galileu. Aqui nós temos a profecia acerca da região onde Jesus nasceria e seria atribuída a sua descendência ou a sua origem. E era uma região simples, humilde. Nós ouvimos sobre um bebê, sobre um menino, e nada mais simples, humilde e dependente na nossa cultura do que uma criança. Eu já escrevi um sermão certa vez, na verdade não era um sermão expositivo, era mais temático, porque eu comecei a ouvir algumas pessoas questionando a celebração do Natal, e eu fiz um sermão temático sobre as razões pelas quais eu celebro o Natal, e lá eu dizia que a primeira delas é porque é uma data que enaltece o nome de Cristo.
Nós ouvimos acerca do Natal em todo o Ocidente e muitas vezes no Oriente. E se é uma data que enaltece o nome de Cristo, por que não celebrá-la? Segundo, porque a origem da festa não é o mais importante. As pessoas começam a investigar sobre a origem do Natal e inclusive trazem lendas, fábulas, coisas que não podem comprovar, histórias, as mais complexas e difíceis de acreditar inclusive. Eu confesso que já li outras versões. Por exemplo, a versão sobre a existência da árvore de Natal. Você sabia que há uma versão que atribui aos protestantes na região da Alemanha, que começaram a confeccionar um símbolo para que eles pudessem compartilhar com as crianças acerca da mensagem do Natal. Não é sem motivo que no topo dessa árvore havia uma estrela. Não é sem motivo que no pé dessa árvore haviam presentes, para relembrar a maior dádiva, o maior presente divino. Mas enfim, é mais uma das teorias. E a origem, irmãos, não é o que mais importa. Nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, e vemos algumas coisas que têm uma origem não tão nobre, mas que Deus, pela sua graça, permite que o seu povo use para a sua glória. Por exemplo, quando nós olhamos para a arte, para a música. A origem da música em Gênesis é da descendência de Caim, aquele filho rebelde de Adão, que mesmo advertido por Deus, mata o seu irmão. A Bíblia diz que sobre ele então, Deus coloca um juízo, um sinal, uma marca que nós não sabemos qual é. Mas a Bíblia diz que é ali dos seus descendentes que surgem os primeiros músicos. Louvado seja Deus, irmãos, porque não interessa a origem, nós entendemos que tudo é fruto da graça de Deus, e nós então agora ressignificamos e usamos para a glória de Deus. E finalmente, irmãos, porque o Natal é uma oportunidade sem igual para nós anunciarmos a Jesus Cristo. Lembro de uma história de família. Meu irmão com 6 anos mais ou menos, minha mãe conta que a família reunida, a família por parte de pai, e até então aquela época quase nenhum cristão, digamos, praticante, mesmo entre os católicos, a maioria não era praticante, e a família reunida para celebrar o Natal, para festejar, e como você deve estar acostumado também, com muita comida, com muita coisa acontecendo, e de repente foi dando ali meia-noite e tudo mais, e agora vamos lá, vamos celebrar a ceia, e de repente o meu irmão falou assim: peraí, gente, a gente tem que fazer uma oração, porque hoje é o aniversário do Cristo. Um menino de 6 anos, aproveitando a oportunidade para anunciar a Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma data sem igual para nós aproveitarmos, para fazermos isso. E eu quero então deixar para você aqui de maneira breve algumas aplicações sobre essa data, sobre esse período. O que nós precisamos talvez resgatar nos nossos corações, aproveitar esse tempo, aproveitar esse período tão especial na nossa cultura e de repente extrair de positivo. A primeira delas talvez seja a mais óbvia, que você já deva inclusive ter pensado sobre isso. Precisamos, toda vez, irmãos, que temos a oportunidade, quando se aproxima o Natal, precisamos refletir novamente sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós, muitas vezes, nos acostumamos com aquilo que a cultura faz e, sem perceber, nós passamos pelas celebrações da cultura sem entender de fato qual o sentido que uma festa como essa tem à luz das Escrituras, à luz da verdade de Deus para nós. Por exemplo, não sei você pai se já fez isso, mas eu, como saio de férias daqui uns dias, eu já comprei o presente das minhas filhas. Chega Natal, uma das primeiras coisas que a gente pensa é em presente, principalmente se você tem criança, você já começa a ficar preocupado. Se tem 3 como eu, mais ainda. E começa a pesquisar, investigar o que comprar, onde está mais barato e tudo mais. E de repente, quando a gente menos percebe, a gente já se antecipou, como eu fiz, já comprou, já está tudo embalado, tudo preparado, e ó, maravilha. Nada contra, viu, gente? Nada contra. Aliás, deixa eu aproveitar para te contar um detalhe interessante. Essa época é a época também que a cultura fala muito sobre o Papai Noel. E lá em casa eu tenho uma menina que tem 1 ano ainda, vai fazer 2 em fevereiro. E agora, ouvindo sobre o Papai Noel, ela misturou Papai do Céu com Papai Noel. E quando você pede assim: Malu, vamos orar? Ela fala: sim,
Papai Noel, muito obrigado. E de repente, irmãos, está aí a cultura com os seus símbolos. Um deles é o consumo, é a compra. Outro é a comida. Quem não chega nessa época e não começa a ficar fazendo conta sobre o que vai comprar para colocar na mesa em casa? De repente uma ave maior, quando o dinheiro dá, se a coisa está mais apertada, a ave vai diminuindo, emagrecendo. E de repente a gente pensa no banquete. Essa é uma época, por exemplo, que eu confesso, eu disse ontem para alguns irmãos aqui da IPVO, que eu passo 11 meses tentando emagrecer, porque essa é a época que eu sei que eu não vou mais. Essa é a época, na verdade, que se eu engordar 2, 3 quilos, eu estou no lucro. E a gente celebra, a gente faz festa, a gente prepara o banquete, a gente se ocupa dessas coisas. E nada contra, viu? Nada contra. Mas precisamos trazer de volta aos nossos corações qual é o verdadeiro sentido do Natal. E o sentido do Natal é mais do que dar presentes. O sentido do Natal é mais do que preparar um banquete. O sentido do Natal é nos lembrarmos de Jesus Cristo. E guarde isso. Ouvi uma frase há uns anos atrás. Todo ano no Natal eu me lembro dessa frase. O sentido do Natal não é apenas, inclusive, celebrar o nascimento de Cristo, mas é entender o porquê Cristo veio ao mundo. A frase que eu ouvi, e é de autor desconhecido, é a seguinte: muitos celebram o seu nascimento. Deixa eu ler para não parafrasear a frase, que aí fica ruim. Muitos celebram o seu nascimento, mas poucos reconhecem o seu sacrifício. E a razão por que Cristo veio ao mundo não pode ser dissociada da nossa condição. Éramos inimigos de Deus. Não havia paz entre nós e Deus. O Natal é o momento de nós nos lembrarmos que Deus graciosamente, sem que a gente merecesse, Ele veio a nós. Ele enviou o seu Filho para que nós experimentássemos redenção. Quero te convidar então a relembrar nessa noite o verdadeiro sentido do Natal. Não se esqueça do mais importante. E o mais importante é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Quero aproveitar inclusive a deixa para fazer um link aqui, uma segunda aplicação. Esse é o momento que você fica alegre. Chega essa época do ano, é um momento que você fica jubiloso. Tem gente que quando chega dezembro, ele sorri à toa. É um momento de celebração, de festa. Eu confesso que eu sou desses. Eu gosto das luzes. Eu gosto da decoração. Eu gosto até das musiquinhas, que cansa, não cansa? De repente chega uma hora que você não está aguentando mais. Mas eu confesso que eu gosto das músicas. Essa é uma época que o meu coração se alegra demais. Mas cuidado, meu irmão, para que a alegria não seja resultado de algo equivocado. Simplesmente por causa desse ar natalino. Que a alegria ela tem um sentido real. E o sentido real que deve inundar os nossos corações de alegria é porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E como diz Isaías, irmãos, olha que expressões maravilhosas. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que os nossos corações se encham de alegria, mas de uma alegria real, verdadeira, genuína, motivada pela coisa certa, em nome de Jesus. Amém? Mas eu sei que tem gente que chega nessa época do ano e não fica muito feliz. Eu já ouvi de algumas pessoas que à medida que vai aproximando o Natal, de repente o coração se entristece. Algumas razões para essa tristeza. Uma delas, por exemplo, porque às vezes é um momento em que essa pessoa lembra de algumas pessoas que partiram. E de repente a festa já não é mais a mesma, porque perdeu gente amada, gente querida. Outros, porque as expectativas do ano não foram atendidas. As metas não foram alcançadas. Outros, porque às vezes chegam nessa época do ano
e o bolso está meio vazio. A expectativa era de ter chegado com um dinheirinho a mais, e de repente olham as famílias celebrando e pensam assim: puxa, lá em casa a coisa vai ser meio magra esse ano. Deixa eu te contar uma história da minha infância. Minha família passou por momentos muito difíceis na minha infância. Eu sou o único Belo Horizontino lá de casa. Os meus pais são do interior de Minas e os meus irmãos de uma região próxima à região onde minha mãe nasceu, do Vale do Aço, em Minas Gerais. A razão pela qual eu nasci em Belo Horizonte foi porque meu pai sofreu um grave acidente, que eu já contei aqui. E por causa desse grave acidente ele precisou se tratar em Belo Horizonte. 1 ano e meio internado. Foi o suficiente para criar raízes e permanecer ali. E minha mãe conta a história de um Natal no meio desse contexto. Minha mãe ali triste, preocupada, porque não era um momento de muitos recursos. Ela não tinha conseguido, inclusive, comprar um presente para mim. Está aí a razão porque, inclusive, irmãos, eu louvo a Deus pela iniciativa da IPVO de confeccionar uma caixa de amor para atender a crianças que talvez não vão ter outro presente para brincar. Minha mãe conta que nessa noite, ela preocupada, de repente ela ouviu a minha voz e eu estava debaixo da mesa, irmãos, brincando. E eu montei uma fazenda. A fazenda foi feita com grãos de feijão, grãos de milho. Eu fui pegando as coisas que tinha em casa e ali eu preparei o meu ambiente para brincar. E ela olhou naquele momento e a alegria com a qual eu brincava encheu o coração dela de esperança. Eu quero te dizer, meu irmão, que talvez essa data seja uma data triste para você, mas cuidado, porque talvez a razão da tristeza seja pelo fato de você colocar os seus olhos no lugar errado. O mais importante no Natal, meu irmão, nós já recebemos de graça. Nós temos motivo de sobra para celebrar. Ainda que você esteja enfrentando lutas, talvez esse foi um ano difícil, de um diagnóstico não desejado, de uma perda inesperada, de uma dificuldade que alcançou sua família. Meu irmão, esse é o tempo de nós nos lembrarmos daquele que é paz e esperança e verdadeira alegria para os nossos corações. Então, meu irmão, se prepare para celebrar a Jesus Cristo, porque um menino nos nasceu. E como nós acabamos de ouvir, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por último, quero deixar uma quarta e última aplicação para o seu coração nessa noite. Esse é o tempo, irmãos, de nós também reavaliarmos o quanto nós entendemos essa mensagem, o quanto nós a consideramos especial. E isso também passa e pode ser investigado e descoberto pela maneira como nós nos sentimos privilegiados em sermos arautos dessa mensagem. A graça do Evangelho não é a graça de um povo específico. Aliás, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a notícia boa vem na sequência. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles, a saber, aqueles que creem no seu nome. Que bonito, irmãos. Já tive o privilégio de ir ao sertão também, algumas vezes. Ver ali, irmãos, um povo alegre, um povo esperançoso, mesmo no meio da dificuldade. Um povo, irmãos, criativo. Como a arte no sertão é rica, mesmo no meio da dificuldade muitas vezes. Tenho conhecido mais agora o sul do país. E enfim, irmãos, por onde nós passamos, que alegria saber que em meio às dificuldades que cada região lança, coloca sobre cada povo, sobre cada grupo específico do nosso país, há uma mensagem, meu irmão, de graça e de esperança. Há uma boa notícia a ser levada. E a pergunta é: nós temos percebido o privilégio de levar essa mensagem? Eu sei que a gente tem sido repetitivo, mas eu termino lembrando, inclusive, irmãos, da viagem que fizemos recente. Eu e o pastor Luciano fomos ao Egito para um encontro missionário ali.
ouvimos histórias maravilhosas daquilo que Deus tem feito. Essa mesma graça, essa mesma esperança, esse mesmo presente tem sido entregue lá no Oriente Médio, irmãos. Mesmo em meio à oposição ao Evangelho. Como é bom saber que Jesus Cristo não é de um povo só. Aliás, a Bíblia nos afirma, irmãos, nos afirma, está em Apocalipse, que na eternidade a igreja reunida será composta por pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Deus fará a obra, irmãos, certamente fará. Nada impedirá o agir de Deus. Mas a minha pergunta é: será que eu tenho percebido o privilégio de participar disso? Eu espero que esse Natal seja um momento também de reflexão para você, sobre o quanto você também foi agraciado por Deus, com a oportunidade de ser um arauto dessa mensagem. Então aproveite o Natal, aproveite essa data, seja uma bênção para os seus vizinhos, para a sua família, para os seus amigos, para todos aqueles que passarem pela sua vida nesses dias finais de ano, em nome de Jesus. Quem sabe você não pode encontrar uma forma simples, singela, com aquilo que você tem, para de alguma forma levar essa mensagem para aqueles que estão perto de você. A nossa sensação é que todo mundo já conhece, não é? Mas, meu irmão, tem muita gente que ainda não entendeu o verdadeiro sentido do Natal. Aproveite esse final de ano, aproveite essa oportunidade, compartilhe dessa graça com aqueles que estiverem ao seu redor, em nome de Jesus. Amém?